Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E hoje tem vários assuntos importantes aí para tratar, mas um detalhe que eu quero lembrar, não sei se a gente vai falar muito disso, é que o meu entrevistado está fazendo um trabalho de conscientização política no ano de eleições. Ele tem feito palestras explicando o que é um deputado estadual, para que ele serve, um deputado federal, senador. Por exemplo, tem pouca gente que sabe que o senador representa o Estado, né? Deveria ser um por Estado, mas acho que é mais do que isso. Enfim, é um trabalho de conscientização política. Mas, além disso, o meu entrevistado é advogado de Maringá, lá no Paraná. O escritório é Pereira Bornelli Advogados. E ele veio falar hoje, Dr. Lutero de Paiva Pereira, sobre um assunto importante que você tem que ficar ligado, que é uma questão aí de financiamento. Mas eu vou deixar o Dr. Lutero explicar para a gente. Lutero, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. De novo, parabéns pelo seu trabalho de conscientização política aí. O que é que o senhor viu agora, que o senhor vislumbrou nessa questão de financiamento? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte de política? Vamos. Lá a página no Facebook é Pensando Política com Lutero Pereira. Então você tem lá vídeos pequenos que são pedagógicos, que dão informações, isso que você disse, né? Como que se compõe o Congresso Nacional, o orçamento da União, o que é o deputado, o senador, exatamente para esclarecer melhor, para nós votarmos melhor agora em 2018. Inclusive combatendo essa ideia de que voto nulo anula a eleição. Isso não existe. E muita gente está falando. Então lá a pessoa pode conhecer um pouquinho. Bom, nossa questão hoje. Existe um título no agronegócio que faz bastante tempo que está presente e ganhou muito espaço, chamado Cédula de Produto Rural, CPR. A lei estabeleceu quais são as garantias que o produtor, quando emite uma CPR, quais são as garantias que ele dá para a solvabilidade do título. Aí você tem aval, aí você tem hipoteca, e tem também lá uma dispositiva falando sobre alienação fiduciária. Bom, a alienação fiduciária que foi dita lá na lei da CPR é a alienação fiduciária de bens móveis. No caso, por exemplo, produto rural ou coisa do gênero. Acontece que, ultimamente, as CPRs estão apresentando também como garantia da dívida a alienação fiduciária de bem imóvel rural. E é aí que a situação se torna complicadíssima para o produtor rural. Porque a alienação fiduciária de bem imóvel é a garantia mais perversa que tem contra o devedor. Por que ela é mais perversa? Porque ela implica num risco muito grande para o devedor se ele, porventura, atrasar a dívida 2 dias, 5 dias, 10 dias. Ela é a garantia da alienação fiduciária de bem imóvel, ela foi criada exclusivamente para os financiamentos imobiliários. É isso que diz a lei. Mas os credores de CPRs, aí, empresas e agentes financeiros, quando viram o poder dessa garantia, começaram a colocar essa garantia na CPR. E o produtor começou a consentir com isso. Então, o produtor rural, com a alienação fiduciária do seu imóvel dentro da CPR, ele está numa situação de risco muito grande de perda do patrimônio. Quer dizer, é a famosa letrinha pequenininha? É pequenininha com efeito grande. Então, o que acontece com a alienação fiduciária? Quando o produtor assina um contrato de alienação fiduciária para garantir uma CPR, ele está transferindo, juridicamente falando, a propriedade para o credor. Ele transfere a propriedade do imóvel. Ele já deixa de ser proprietário, certo? No sentido jurídico. Se, porventura, ele atrasa o pagamento da dívida um tanto de tempo que quer que seja, o credor da alienação fiduciária, seja aí uma empresa do agronegócio, seja aí uma instituição financeira, não vai precisar nem ir ao judiciário para tomar para si o imóvel.
ele simplesmente vai ao registro imobiliário, faz uma notificação para o produtor rural e aí chama o que a lei chama de consolidação da propriedade. Ou seja, o registro imobiliário notifica o devedor de que ele tem que pagar a dívida toda naquele momento. Se ele não pagar, em 15 dias, a propriedade já se torna totalmente do credor. Mas num país tão burocrático como o nosso, não está muito rápido esse negócio, não? Está muito rápido, porque a lei da alienação fiduciária tornou essa aí rápido para proteger o sistema financeiro e imobiliário. Mas acontece o seguinte, que como isso está migrando para o setor do agronegócio, embora não possa migrar, nós vamos falar isso um pouquinho, o que acontece é o seguinte, tem muito produtor, já estou recebendo isso no escritório, muitos produtores já perdendo a propriedade por causa da alienação fiduciária que está dentro da CPR. Porque o imóvel é uma garantia real da dívida. Né? Então, vamos pensar o seguinte, quando o produtor dá uma hipoteca em garantia da dívida, se ele atrasa o pagamento, o credor tem que levar o título à cobrança judicial, aí o juiz vai decidir em sentença se a cobrança procede ou não, qual o valor, depois de esgotados os recursos, aí vai se expropriar o bem da hipoteca. A alienação fiduciária é o contrário. Ela primeiro expropria para o credor e depois que vai discutir a dívida. É uma coisa muito séria. Então, a situação está fora de controle, porque os produtores estão sendo coagidos a isto e eles estão dando alienação fiduciária de bem imóvel em CPR ou em outros títulos quaisquer, e isso está colocando o campo em estado de risco. É a verdade. O senhor opera lá no Mato Grosso, né, também. E outro dia andei lendo, acho que o Instituto Mato Grosso de Economia do Mato Grosso, que o produtor lá estaria um pouco endividado. Você tem notado alguma coisa lá em Cuiabá, para aquele lado? Que está endividado, está. É um endividamento silencioso, né? Ele não está materializando assim ostensivamente como aconteceu em anos passados. Mas que o endividamento é real e até inclusive gerado por essas questões de CPRs que forem emitidas sem um lastro de compra e venda real, o endividamento é significativo e precisa de um tratamento curativo do judiciário, vamos dizer, para ele dar uma amenizada. Bom, vamos ao intervalo, eu converso com o doutor Lutero de Paiva Pereira Bonelli, advogados lá de Maringá, no Paraná. A gente volta rapidinho. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3. Ao meu lado, o Dr. Lutero de Paiva Pereira, da Pereira Bonelli Advogados de Maringá, Paraná. E como é que o produtor pode fazer para não fazer como é que chama alienação fiduciária? Alienação fiduciária. Ele, na hora que ele assina o contrato, ele tem que... Quando ele emite a CPR, né? Primeiro, o senhor foi a primeira pessoa a vir aqui há muito tempo dizendo que a CPR, a lei que criou a CPR era para usar para o produtor vender produto rural e que ela tinha sido desvirtuada. Isso. Esse desvirtuamento continua, primeiro? Continua. Desvirtuamento continua. É ilegal. Se você fizer uma leitura da lei e do projeto de lei que levou à lei da CPR, você vai ver que o título foi criado para compra e venda de produto rural. O produtor tinha o produto rural ou teria produto rural a ser produzido, ele vendia antecipadamente. E emitia um papel. Emitia um papel dizendo, eu vou entregar tantas mil toneladas de soja tal, em tal lugar. Né? Depois o mercado foi dando um contorno isso e se tornou uma CPR hoje para trocar a soja por insumos, comprar trator ou qualquer outra coisa que não somente vender produto rural. O nosso entendimento, até num livro que eu escrevi, é que o título só pode ter essa destinação. Mas o mercado forçou de outra forma, algum posicionamento judiciário meio cambeta, vamos dizer, acolheu essa ideia. Mas eu acho que no futuro o judiciário poderá rever esse posicionamento, porque para mim é muito frágil. De que a CPR pode ser emitida para qualquer outra coisa, além de somente vender produto rural. Né? Bom, então aí na hora da alienação... Aí então o produtor rural emite uma CPR dizendo que vai entregar produto ali discriminado. O comprador do produto ou o financiador, ele diz, então é o seguinte, eu quero que você me dê garantia de que você vai fazer essa entrega. A garantia pode ser o aval,
Pode ser uma hipoteca e pode ser também a alienação fiduciária. Bom, nesse momento de negociação, o produtor, não conhecendo os perigos da alienação fiduciária, ele acaba até concordando, dizendo, olha, eu vou dar em garantia em relação fiduciária o imóvel que eu tenho. Né? Ele poderia dizer, não, alienação fiduciária eu não consinto com isso, eu posso dar hipoteca, penhor, outras coisas. Mas ele desconhecendo, ele acha que é coisa simples. Acaba recebendo isso. Bom, lá na frente, um problema de perda de safra, problema de mercado, transporte, ou coisa que é própria da agricultura, ele não entrega o produto. Bom, não entrega o produto, o que o credor vai fazer, credor da CPR? Não vai nem executar a dívida. Ele vai lá no registro imobiliário, manda notificar o devedor, dizendo, olha, a sua propriedade agora é minha. Numa linguagem bem comum, é dizer assim, se você não me pagar tudo agora, a propriedade é minha. E isso realmente acontece sob a proteção da lei da alienação fiduciária. Essa que é a questão. Agora, o problema é o seguinte, se a lei protege isso, a questão é saber, essa garantia poderia estar dentro da CPR? É aí que vem a questão dizendo o seguinte, a alienação fiduciária de bem imóvel não pode estar em cédula de produto rural. Não pode. Juridicamente falando, não pode. Isso também está na lei. Está na interpretação da lei. Porque a lei da alienação fiduciária criou a alienação fiduciária para os financiamentos ligados ao setor imobiliário. Para os financiamentos ligados a financiamentos imobiliários. Foi para isso que a lei criou, a alienação fiduciária. Venda de produto rural não tem nada a ver com linha de financiamento imobiliário. Mas o mercado, torcendo a lei, colocou lá a alienação fiduciária na CPR. Então, o que agora o produtor está nessa situação de risco? Se ele não pagar no vencimento, ele corre o risco de perder a propriedade em 60 dias, se tanto. Porque agora a alienação fiduciária não precisa o credor executar o título no fórum e lá o oficial citar o devedor para pagar, não precisa disso. O credor fiduciário só vai ao registro imobiliário e diz para o registro imobiliário, notifique o senhor José que ele está devendo 5 milhões, que ele tem que pagar 5 milhões dentro de 15 dias, que se ele não pagar, a propriedade é minha. O registro imobiliário notifica o senhor José. O senhor José não paga. Daí 60 dias ele vai lá, no registro já está dizendo, senhor José, a propriedade já não é mais do senhor. A propriedade agora é do credor, da empresa, assim por diante. E se, porém, por exemplo, for uma dívida que seja de 5 milhões e pagar em parcelas, se ele atrasa uma parcela, não quer dizer que ele não pagou alguma coisa antes? Mesmo que ele atrase uma parcela, o credor pode pleitear para si a totalidade do imóvel. Por quê? Dentro da cédula tem uma cláusula chamada de vencimento antecipado. O que é isso? Se eu não pago a parte, eu tenho obrigação de pagar o todo. É um absurdo isso. Mas isso é dentro da cédula, é uma convenção que as partes fazem, colocar essa cláusula. Essa cláusula tem força entre as partes. Então ele não paga a primeira parcela, mas teria mais 5 parcelas para serem pagas, que vão vencer daqui 60 dias, 90, tanto. Não interessa. O vencimento de uma atrai o vencimento de todas. E aí, o que ele teria que pagar uma parte, agora ele tem que pagar tudo. Se ele não pagou uma parte, porque não suportou, não terá condições de pagar todas num único momento. Aí a perda do imóvel é questão de dias e não questão de anos, como é o caso da hipoteca ou outras garantias reais. Isso no escritório já chegou coisa assim? Muitos casos têm chegado. Agora... E o que se pode fazer? Bom, então a questão é a seguinte, nós temos um problema instalado. É possível proteger o produtor rural que deu em alienação fiduciária bem imóvel em cédula de produto rural? É possível proteger. O que o produtor precisa fazer? Ele precisa ser um pouco cauteloso de fazer as medidas antes que a expropriação aconteça. Então é o seguinte, se ele deixar o credor notificar e o credor registrar no seu nome a propriedade, aí não tem mais alternativa. Aí tem que fazer uma medida muito mais drástica, de tempo muito mais demorado. Agora o que ele tem que fazer? Ele deu em alienação fiduciária bem imóvel, ele está sabendo desse problema agora, ele tem que se antecipar ao credor, a qualquer medida, entrar com uma ação para anular essa garantia que ele deu.
Se porventura o credor já notificou a ele dizendo que ele tem que pagar sob pena de perda da propriedade, mas não houve ainda a consolidação da propriedade em nome do credor, ele também, o devedor ainda pode fazer uma medida cautelar para proteger-se contra esta expropriação, pretendendo a nulidade da alienação fiduciária. O que é possível ser discutido juridicamente, que essa garantia é nula nesses contratos da espécie. Entendeu? O ideal é não assinar essa alienação fiduciária. Esse é o caminho melhor. Mas muitos, não sabendo, já fizeram isso. Outros, agora talvez sabendo, vão deixar de fazer. Mas tem muitos que acham assim, não, eu vou alienar fiduciariamente a propriedade, porque eu vou pagar mesmo, com aquela certeza de que vai pagar, mas é uma certeza, vamos dizer, incerta, porque o mercado pode mudar tudo essa certeza, né? Mas mesmo que ele tenha pretendido essa alienação fiduciária, o credor e o devedor consentido, o caminho é entrar com a ação de anulação da garantia. Existe uma lei que protege, por exemplo, quando qualquer devedor urbano, rural, se o devedor tem apenas a casa onde ele mora, ela não pode ser alienada? Sim, tem uma proteção legal do imóvel residencial, né? Da pequena propriedade rural também tem. Então, certo? Porque eu imagino o seguinte, eu conheço vários fazendeiros que moram na fazenda e a casa dele é aquela lá, né? Esse aí não pode alienar a casa dele? Nesse caso não tem jeito de alienar somente a casa, porque a casa está numa matrícula maior, né? Então, se ela... ou é a propriedade ou é nada. Exatamente. Como a casa se incorpora ao imóvel, então acaba representando o imóvel como todo. Nesse caso aí, a casa na fazenda, a não ser que seja... Sendo fazenda não dá certo, mas se for uma pequena propriedade com os requisitos constitucionais, então a alienação fiduciária por si só já é nula. Mas neste outro caso não é de estar nulo, é ir ao judiciário para anular. E isso o produtor rural tem que fazer o mais rápido possível, já que o tempo é contra ele. A medida é possível? É possível, mas ele tem que ser esperto, ele não pode aguardar que as coisas caiam do céu, porque não caem, pelo menos nesse sentido. Ok, vamos no intervalo para o doutor Lutero. E, doutor Lutero, falando aí de uma armadilha que você, produtor rural, fica esperto aí. Quando você ouve falar em alienação fiduciária, leia bem, converse e tente tirar o corpo desse negócio. Bom, eu já volto depois do intervalo com o doutor Lutero. Até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, aqui o Dr. Lutero de Paiva Pereira, do Pereira Bornelli Associados, advogados, lá em Maringá, alertando o produtor sobre atitudes legais, né, ou coisas que ele não deve assinar, falando dessa tal da alienação fiduciária. Tinha que começar tudo do começo, tá, doutor Lutero? Primeiro, usar CPR para CPR. Aqui a gente faz essa CPR é um excelente documento produtor que foi desvirtuado, agora tem CPR financeira, CPR não sei o quê. E agora não é alguém que controle, quer dizer, só vocês advogados é que entram na justiça para pedir para o juiz. Eles podem nesses contratos colocar coisa nova, como essa alienação, sem digamos, uma autorização de alguém, né? Pode, né? O negócio é o seguinte, nós temos no direito brasileiro a liberdade de contratar. Nós podemos fazer qualquer contrato que não seja ilícito, claro, né? Os contratos lícitos podem ter estipulações as mais diversas. Aquelas estipulações que ferem princípios da lei, então a pessoa que se sentir prejudicada tem a alternativa de ir ao judiciário. Mas não tem um organismo que estabeleça de antemão, a não ser a própria lei, que fiscalize os contratos antes que eles se tornem materializados, né? Então, cada produtor rural ou cada contratante é em si mesmo um fiscal do contrato. Então, ele precisaria ter o seu advogado orientando, mas isso é uma coisa um pouco complicada, né? Porque normalmente na hora do contrato a ser feito, os interesses se sobrepõem às conveniências e tudo mais, e acaba acertando assim.
No caso da alienação fiduciária, o que acontece? Naquele momento, olha, a certeza de pagar, ou porque não tem outra alternativa de mercado, de oferecer crédito ou vender, ele acaba concordando com tudo que está no título. Agora, se porventura lá na frente a situação se mostrar contrária ao interesse dele, no caso do produtor rural, ele tem a alternativa de ir ao judiciário. Então, no caso da CPR, com alienação fiduciária, que é o nosso problema aqui. Então, o que acontece? A lei, lembrando sempre o seguinte, a lei que criou a alienação fiduciária de bem imóvel, se destina ao sistema financeiro imobiliário. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a alienação fiduciária de bem imóvel, ela foi estipulada para dívidas a serem pagas em moeda corrente. A CPR não é um título onde o produtor se obriga a pagar ao credor em moeda corrente. É produto. É produto. Não é nem um contrato de financiamento, é um contrato de compra e venda. Uhum. Então, por esta razão também, a CPR não poderia ter dentro dela uma alienação fiduciária que, sendo exclusiva para o financiamento imobiliário e também somente para garantir dívidas para pagar em moeda nacional, está com dívida para entrega de produto, o que não preenche o requisito da lei. Então, neste caso, o produtor tem a alternativa de entrar com a medida judicial para anular, não é a CPR não, ele vai anular a cláusula da alienação fiduciária para proteger o seu imóvel. Depois que ele anular a cláusula da alienação fiduciária, ou concomitantemente, ele pode entrar com uma ação contra a CPR, mas são duas coisas distintas. Uma é anular a CPR, ou diminuir o seu valor, e outra, anular a garantia. No caso aqui, o mais importante é ele fazer uma medida urgente, amanhã cedo, vamos dizer, amanhã cedo, para dizer para o juiz, olha, não deixe o credor tomar o meu imóvel, porque a lei não autoriza ou não o autorizava a colocar a garantia na cédula. Tamanha urgência, por quê? Porque a alienação fiduciária, a expropriação do bem, já disse isso, ocorre no máximo em 60 dias. Por exemplo, o que se costuma dar em garantia, sem ser essa coisa do imóvel? Garantia, a hipoteca, que é um imóvel, mas a garantia de hipoteca é diferente da alienação fiduciária. Alienação fiduciária, o termo quer dizer, fidúcia quer dizer confiança. Então, alienar, que é eu alienei em confiança a você esse bem para garantir a dívida, de tal forma que quando eu te pagar, você me devolve o bem que eu alienei para você, não é que eu vendi, eu entreguei para você, eu transferi para você. Né? Então, a hipoteca não faz essa transferência da propriedade. A hipoteca, o bem fica separado para pagar, mas ele não transfere a titularidade dele. A alienação fiduciária transfere. Tem um caso ali no Mato Grosso que nós estamos tentando anular no tribunal, em que o produtor rural perdeu um imóvel que valia 15 milhões por uma dívida de apenas 9. Você vê o nível do perigo. O imóvel valia 15 milhões, a dívida nem 9. E ele perdeu a fazenda. Perdeu a fazenda? Perdeu a fazenda. Então nós entramos com a medida no STJ para anular aquela consolidação da propriedade que foi feita pelo banco contra um produtor rural. E eu vou dizer mais, Resch, quando acontece isso, nesse caso, se o produtor rural, ele, por exemplo, tem plantio na propriedade, vamos dizer, reflorestamento, ele não tem direito nem de tirar a árvore que está reflorestada. Ele perde a propriedade no todo, não pode nem retirar um corte de árvore que poderia acontecer daí 1 ano ou 6 meses que for. É uma coisa severa, é muito perigosa a questão da alienação fiduciária. A falta de informação certa tem colocado o campo num estado de risco maior do que a frustração de safra, eu acho. Porque a frustração de safra você pode prorrogar a dívida, pode pegar um financiamento novo, pode discutir judicialmente. A alienação fiduciária não dá essa alternativa. Ela aconteceu, o inadimplemento, com dias, você já não é dono daquela propriedade mais. Que golpe, né? Não é um golpe, mas parece... Trazer isso para dentro do produtor rural, do agronegócio, essa alienação fiduciária, é uma questão de alto risco para a estabilidade do setor.
Então tá bom, acho que temos um minuto, não dá para falar mais. Continue com o seu proselitismo político, importante para o país. Esse doutor Lutero de Paiva Pereira fez um belo alerta para você aqui. Atenção quando você for financiar com o termo alienação fiduciária. É um perigo, não é isso? Exatamente. Muito obrigado, doutor Lutero, para a visita surpresa. Foi um prazer. Até a próxima, então. Obrigado. Um abraço.